gravar. Então, espero que tenham sentido saudade da semana passada, né? Porque nós não tivemos. Nossa! E hoje quase que fica corrido de novo, mas certo. Sejam bem-vindas e bem-vindos também a mais este encontro de estudo bíblico. Então, querido e bondoso Deus, nós queremos te dar graça, pedimos quer também para as nossas vidas através da tua palavra. Nós te pedimos que nos use segundo a tua vontade, de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, nós estamos chegando bem próximo. A Cristina já saiu? Nós estamos bem próximos ao Natal e nós só vamos ter mais um estudo na semana que vem, que antecede ao Natal. E hoje, então, nós estamos ainda no período do Advento. Não sei se vocês estão lembrando, né, que essa época a gente lembra, o Advento significa a espera, né, esse momento que antecede o Natal, o nascimento de Jesus. E hoje, então, eu peguei um profeta, que é o profeta Miqueias, né, que anuncia, né, esse nascimento de Jesus há muitos anos antes, né? Era mais ou menos 722 antes de Cristo. Então, era muito tempo. E eu vou ler, então, os versículos, capítulo 5, dos versículos 2 a 4. 5, 2 a 4. Diz assim: o nascimento do Messias e o seu reinado. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Até aqui nós vamos ficar com a leitura. Bom, vocês, quem já está comigo desde julho, sabe que a gente tem feito vários estudos utilizando os profetas. E a gente, então, no Antigo Testamento, acho que já pegamos, né, descobrimos um pouco de que toda vez que o povo se afasta de Deus, que quebra esse pacto da aliança, acontecem coisas ruins, né? E reis ruins, idolatria, a infidelidade a Deus, a líderes religiosos que não cumprem a vontade de Deus. Então, não é diferente agora no tempo de Miqueias. O pano de fundo, então, do nosso texto é o rompimento da aliança, né, do povo com Deus. E por conta desse afastamento do povo e dos líderes religiosos, dos líderes políticos, dos próprios profetas, né, alguns que se diziam profeta, falavam aquilo que o povo ou o rei queria ouvir, e não aquilo que Deus mandava. Então, por isso, Miqueias, lá em 722 a.C., ele, então, anuncia a queda de Samaria, de Jerusalém, e ele antevê uma catástrofe que vai acontecer, proporcionado pelo império da Assíria, né, do poderio assírio,
E então é uma época onde o povo está vivendo uma decadência religiosa, uma decadência de uma profunda crise, uma crise religiosa, como consequência da quebra do pacto, da aliança com Deus. Então, sempre quando um rei de Israel, ao longo da história, quebrava a sua aliança com Deus, afastava, seja pela idolatria, pela corrupção, pelo pecado, então Deus sempre levantava profetas. Profetas sempre têm uma missão. Duas palavras. A primeira coisa, denúncia. E a segunda, anúncio. Então, a primeira coisa que um profeta faz, quando ele levanta profeta, pode saber. O profeta surge sempre no momento de crise, sempre nos momentos de afastamento de Deus, de dificuldades. Então, ele tem a missão de denunciar aquilo que o rei está fazendo de errado, aquilo que o povo está fazendo de errado, e anunciar o juízo de Deus. É o que Miqueias faz aqui, né? Ele denuncia as coisas erradas que o povo vem fazendo e anuncia também o juízo de Deus, que vai destruir, né, a cidade de Jerusalém, Samaria, vai cair, né, por conta desse afastamento de Deus. Então, por conta dessa desobediência, o povo entrava em crise, né? Em crise de vida e também de valores. Aí vocês podem me perguntar, quais eram os pecados que afastava o povo de Deus? Então, eu já falei alguns. Vamos lá relembrar o que afastava de Deus? Seria idolatria em outros Oi? deuses? Seria idolatria em outros deuses? Idolatria, né? Que mais, gente? Vocês já estão aí, ó. À medida que a gente tem trabalhado, né, aí com vocês, algumas coisas vocês já devem estar lembrando. Então, o que eu já falei, a desobediência, né, a infidelidade, a injustiça, a corrupção, né? A corrupção, quando eu falo aqui, não é só corrupção política, mas é também corrupção religiosa. Pensando que o rei, na época do povo de Israel, o rei, ele era um instrumento de Deus. Ele era escolhido para ser não só um líder político, mas ele era um líder político e religioso. Então, quando o rei agia de forma errada, ele levava também o povo a pecar, né? Levava o povo a se afastar de Deus. Então, a injustiça e a corrupção andavam de mãos dadas. Sacerdotes e profetas, eles se tornavam cúmplices dos interesses dos poderosos, ou seja, eles também tiravam vantagem daquilo, da maldade, do enriquecimento próprio, né? Falava aquilo que os poderosos queriam ouvir e não aquilo que Deus queria que falasse. Tanto é que muitas vezes a profecia do próprio Miqueias, assim como dos outros profetas, eles eram acusados de ser contra o rei, de ser contra o povo, né? Muitas vezes eles sofriam perseguições. Alguns profetas tinham que, às vezes, se esconderem por conta disso, porque eles acabavam sendo perseguidos. Por quê? Porque eles falavam aquilo que o rei não queria ouvir, e nem tampouco o povo queria ouvir. E então, os cabeças e líderes religiosos, que eram sacerdotes também, eles também se preocupavam apenas em aumentar o patrimônio de seus bens à custa do povo, né? E os ricos cada vez ficavam mais ricos, porque tiravam das pessoas mais pobres os seus campos, né? Através de pesados impostos, através de endividamento desses pobres, e assim
e assim por aí vai, né? Roubando, né, dos pobres, passando a perna neles. Então, esse é o pano de fundo, né, que está o nosso texto, onde Miqueias vai ali anunciar o juízo de Deus. Enquanto Miqueias fala da destruição da cidade, traz à tona, né, o pecado do povo, os falsos profetas anunciavam a salvação. Mas Miqueias mostra, né, que a história sempre de novo mostra o amor de Deus, né? Mostra que apesar do juízo, Deus também aponta para uma promessa, né? Então a gente vai sempre encontrar na profecia essas duas como é que palavras ou verbos, né? Falo a denúncia e o anúncio, né? Que são a denúncia é aquilo que está errado, o anúncio se transforma em promessa, aquilo que Deus promete quando o povo muda, quando o povo se arrepende, quando o povo se volta para Deus. Então, apesar das palavras duras de Miqueias, que expressa o castigo de Deus para o povo, mas também tem ali uma promessa de esperança que a gente encontra no versículo 4, que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso. Antes disso, né, de falar dessa promessa, vamos falar da onde vem, né, o Salvador, de onde vem, né, esse anúncio que Miqueias fala. Quando ele fala assim, e tu, Belém, né, e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aí, vocês lembram qual rei que vem de Belém? Qual o rei que vem de Belém? Jesus Cristo. É Jesus que nasceu? Era um rei muito importante. Jesus, né? Não é Não, Jesus? antes de Jesus. Davi? Sim, mas deixa o pessoal falar. Salomão? Hã? Não era Salomão? Não, Salomão vem depois. Salomão é importante. Mas é um rei que nós temos vários salmos da Bíblia sobre ele. É um rei que se fala que ele era um rei segundo o coração de Deus. Por isso, Jesus vem dessa linhagem, né? Davi. Isso! Vou relembrar aqui como é que fala? Ensino confirmatório, as histórias. Então, vem de Davi, né? Davi era o rei segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, ele fez muitas coisas erradas. Se vocês falarem, Davi também pecou, errou? Sim, mas ele era alguém que sempre se voltava para Deus, que se arrependia. Nos Salmos estão cheios de momentos de confissão, o Salmo 32, o Salmo 51, né? Quando fala lá, rasga o coração diante de Deus, dizendo o pecado, né, que ele cometeu, que Deus seria justo em castigá-lo, né? Mas ele nada mais do que importante na época era que o novo rei, que esse viesse como Messias, viesse dali. Então, Miqueias vai falar da onde, e tu, Belém, né? Efrata. Efrata era uma faixa de terra onde ficava Belém, que era insignificante, muito pequena. E Belém era uma cidadezinha pequena, né? Que fala assim, pequena demais para figurar entre as demais cidades. Olha só, da onde devia vir o Filho de Deus?
devia vir, quem sabe, de Jerusalém, o centro religioso, onde está ali o Paulo falou sobre o Templo de Salomão, né? Onde tinha um templo bonito, onde tinha os sacerdotes, onde tinha os religiosos da época. Mas veja só como Deus tem os seus caminhos e como ele faz questão de humilhar, né, essa elite religiosa da época. O centro cultural e religioso ficava em Jerusalém e também o centro político. E aí, agora, Deus fala que o filho dele, né, esse novo rei, vai vir dessa cidadezinha tão pequena e tão insignificante, né, e que fica em Judá. E ele virá do batalhão mais fraco, mais inexpressível, de nenhuma projeção política, militar ou econômica de Israel. E, apesar de vir da genealogia de Davi, o profeta Miqueias insiste na humildade, na pequenez, para revelar que a glória de Deus se faz e se dá na fraqueza, né? E na fraqueza desse mundo, que o insignificante e desprezado, né, ele vem para glorificar, né? A glória vem de Deus, né? E não da linhagem ali ou de uma família importante, de uma tribo importante, não. Vem surge de um lugar realmente desprezado, pequeno, pobre, é como se tivesse o último pelotão, o mais fraco, né? Que tivesse na última fileira. É de lá que vem Jesus, né? É de lá que ele vem, para revelar a glória de Deus, a força de Deus, a misericórdia de Deus. E em Jesus Cristo se concretiza essa promessa de Deus ao seu povo. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes novo. Outro profeta que era contemporâneo de Miqueias era Isaías. No Isaías capítulo 9, os versículos 2, diz assim, 9:2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E lá no versículo 6 diz: porque um menino filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Vejam só, o povo que andava em trevas, o povo que estava na escuridão, viu uma grande luz, né? E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, para aqueles que estavam se sentindo perdidos, vem a esperança, vem a luz, mas não vem da maneira como os religiosos, os sacerdotes esperavam. E é isso que na semana que vem nós vamos encerrar, né, na semana que vem, agora desse ano, um estudo. E aí eu vou falar sobre Lucas capítulo 2, né, quando os anjos aparecem para os pastores. Aí vocês já podem dar uma olhada no capítulo 2 de Lucas. Mas hoje eu gostaria de ficar com o profeta Miqueias e também o profeta Isaías, que fala que esse príncipe da paz, que vem trazer a luz para todos os povos, que vem trazer a esperança e a salvação, vem de um lugar desprezado, vem de uma família inexpressível, que não tinha né, de importância na época. Uma família pobre, simples. E, para piorar, nós vamos ver aonde é que ele nasce, porque não consegue, não acha lugar para ele
né? Numa hospital, 9 já vi. Esse é 11. No capítulo 11 de Isaías, fala, né, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes o espírito da sabedoria, do entendimento, o espírito do conselho e da fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Em Jesus vem tudo isso, né? Vem esse Deus presente, né? Esse Deus que se faz no fraco, no pequeno, no desprezado. E é interessante que eu fiquei pensando, né? Hoje, enquanto eu estava no carro, a gente estava voltando de São Paulo, nós passamos praticamente o dia todo lá, porque o Klaus tinha 2 médicos em horários diferentes, de manhã e à tarde, e eu fiquei pensando, quando a gente pensa numa pessoa importante, né, estudada, de dinheiro, a gente sempre tem uma forma na nossa cabeça, uma imagem, alguém bem vestido, né? Alguém de uma certa classe. Então, é difícil a gente imaginar uma pessoa tão simples, ou, por exemplo, descalça, maltrapilho, chegar para nós e falar que é um rei, né? Ou que é uma pessoa importante. A gente ia dar uma risada, né? Não ia acreditar. Imagina, chegar um mendigo, né? Bem simples, e aí começar a falar com a gente e de coisas tão profundas. Eu acho que nós também não iríamos acreditar. É interessante que a gente percebe que Jesus também não foi muito aceito pelos religiosos da época. Não foi muito, não foi aceito, né? E aonde ele encontrou aceitação? Ele encontrou aceitação, em primeiro lugar, nas pessoas desprezadas, né? Nos pastores, nos pescadores, nas mulheres, né? Aquelas mulheres que não eram nem valorizadas, não tinha a oportunidade de aprender na sinagoga. Uma mulher que ia ser apedrejada, de repente Jesus defende, consegue salvar, né? A outra que estava com 7 demônios e que Jesus cura, que Jesus liberta. Então, começa a surgir, né, o reino de Deus como uma semente tão pequena, né? Uma semente tão pequena que, a princípio, a gente pensa assim, não vai florescer, não vai nascer, não vai crescer, né? Mas é lá naquela fraqueza que parece que tudo ali não está perdido, é onde surge, né, a mudança, né? Onde outras pessoas começam a perceber, a ver esse reino crescendo, mas crescendo aonde? Aonde eles menos esperavam, né? Então, os religiosos da época queriam matar Jesus, e conseguiram. Queria perseguir os primeiros discípulos, a maioria deles morreram também por conta do evangelho. Por quê? Porque não conseguiram na humilhação, numa coisa sem expressão, né? Que era numa família sem muita expressão. E é assim que Deus vem. E aí o profeta, ele fala da promessa, que Deus realiza a sua promessa de paz e salvação, né? Jesus, através desse novo rei, né? Mas é um rei muito diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas. As pessoas estavam acostumadas com um rei com pompa, um rei que está aí para ser servido, que tem os generais, que tem seus soldados,
E Jesus, coitado, o soldado dele eram pessoas, né, de pobres, coletor de impostos, uma profissão nada. E aí o profeta compara, né, esse reino com essa espera com uma mulher que está para dar à luz. Uma mulher que está grávida é como se ela estivesse vivendo um advento, né, um momento de espera. E então esse advento, esse momento de espera, ele se torna muitas vezes angustiante também, porque você não tem certeza de tudo aquilo que vem, né? Então a mulher, quando começa a sofrer com as dores do parto, é um momento difícil, um momento de... Só depois que ela dá à luz, esse sofrimento fica para trás. Ela depois nem se lembra mais, porque a alegria do nascimento de uma criança apaga todo o sofrimento, né? Toda a dor que se passou. Então, a mesma coisa, Jesus passou também por essa dor, por este sofrimento, que só depois, né, quando a gente percebe que ficou para trás a missão de Jesus. Jesus não abandonou a sua missão porque ele estava com medo ou porque ele estava sofrendo, né? Mas ele cumpriu até o fim. E aí, no versículo 4, fala sobre esse rei que vem, então, de forma diferente dos outros reis que não vinham para ser servido, que vinham para ser servido, Jesus vem como um pastor. Veja só. Aí a gente lembra... Alguém está com o microfone ligado aí. Então, agora eu me perdi. Bom, esse pastor, né, que é Jesus, lembra-nos a simplicidade, lembra também o rei Davi. Lembra que Davi, ele começou como um pastor de ovelhas e que ele só mudou esse estágio quando ele foi levar comida, né, uns queijos, água para os seus irmãos, e que lá viu Golias humilhando o exército de Israel. E ele se ofereceu para lutar com Golias e consegue matar Golias com a sua funda, com a pedra. Então, aí, esse pastor simples, Jesus fala dessa maneira, né, que ele vem. Ele não vem como um rei que tem uma coroa de ouro. A coroa de Jesus foi uma coroa de espinho, né? Ele não tem um cetro de ouro que os reis tinham, mas o que Jesus tem é um cajado, né? E o cajado, ele tem ali na parte de cima uma argola, né? Um círculo que serve quando o pastor está conduzindo as suas ovelhas. Ele aponta, ele conta, né? Ele encosta, mas aquela ovelha fujona que está indo para longe, ele vai com aquela, né? Um arco, né? Então pega a ovelha pelo pescoço e puxa, né? Puxa para o caminho, puxa para né? O caminho certo. Para dentro do rebanho. Então, no versículo 4, o profeta fala que o povo será apacentado por um pastor, né? Diferente do rei, porque o rei ele cobra imposto alto, ele cobra tributo, as pessoas tendo ou não tendo o que pagar, elas têm que pagar, né? Ele não vai o rei não vai deixar passar em branco, não. O pastor, ele não tem a pretensão de ser servido, mas de servir, né? Ele guia as suas ovelhas a pastos verdes, verdejantes, a fontes de águas tranquilas. Ele protege as suas ovelhas do lobo, né? Ele vai à frente do rebanho para mostrar o caminho. Ele carrega nos braços a
que é filhote ainda, né, um cordeirinho, ele carrega nos braços aquela que se machucou, ou aquela que está doente, aquela que está fraca, né? Percebe que esse pastor, ele, ao invés de deixar as ovelhas em perigo, ele passa pelo perigo no lugar das ovelhas. Ele oferece a sua vida pelas suas ovelhas. Então, ele não busca os seus próprios interesses, como os líderes religiosos da época que buscavam os seus próprios interesses, mas ele oferece a sua própria vida em favor do seu rebanho e guia o rebanho por caminhos seguros. Então, esse pastor não vem dos grandes centros culturais e religiosos. Esse pastor vem da periferia, né? Por isso eu estou dizendo aqui de Belém, né? Belém, Efrata, é a periferia, né? E é de lá que vem o Salvador. E aí eu venho para a gente poder também agora conversar um pouquinho, né? Quais são as semelhanças que existem hoje no nosso mundo que assemelha à época de Miqueias? A gente falou algumas situações, mas agora eu gostaria que vocês também lembrassem, né, daquilo, se a gente tem algumas situações que parecem ou são parecidas, como na época de Miqueias. Nós temos também Fala um pouquinho mais alto, Paulo. governo corrupto, nós temos também. Isso, governo corrupto nós temos. Verdade, Paulo. Muito certo. O que mais que a gente tem? Nós... Profetas também. Oi? Falsos profetas também. Falsos profetas também. Sério. Muito bom. O que mais, gente? Temos justiça? Então, na verdade, assim, quando eu estava vendo, eu falei assim, nossa, parece que a gente só mudou, passou o tempo, as coisas se repetem, né, na história, né? Como que você vê que não tem mesmo, né? O que hoje nós estamos vivendo é o caos também, né? Exatamente. A falta de justiça, né? A injustiça, isso, né? Pessoas que passam a perna nas outras, né? Poderosos, ricos, que enriquecem cada vez mais à custa das pessoas mais pobres, né? Descréditos nas instituições políticas, né? Ninguém mais acredita nos políticos, né? É muito difícil a gente poder acreditar, porque a gente está vivendo um descrédito, né, nessas instituições. Mas aí também temos o descrédito nas instituições religiosas, né? A gente também vê aquilo que o Paulo falou, né, sobre os falsos profetas. Nós temos o descrédito, né? Ou antigamente a gente podia ter muito mais, né, assim, de confiar na instituição religiosa. Hoje a gente não tem tanta essa confiança mais. As pessoas, às vezes, nem querem ter uma religião, nem querem ir numa igreja por não acreditar tanto nas instituições religiosas. A pandemia, né? Liderança corrupta, pandemia, agravamento da pobreza também, e tudo isso também acontece como nos dias de Miqueias. Gente, eu não sei se nós vamos continuar falando, porque da outra vez não precisou de parar, né? Então, a gente vai, se caso cortar, a gente manda o link para vocês. Mas, a princípio, nós não vamos desligar, porque na última vez a gente não precisou. Então, agora, para a gente perguntar, qual é a promessa de Deus também para nós hoje, para esse Natal? Qual é a promessa, né? Temos a promessa de Deus que Jesus é o príncipe da paz, né? Ele é o príncipe da paz. Temos experimentado essa paz em nosso mundo? O que vocês acham?
vejo assim, a pandemia, ela trouxe muitas coisas ruins, mas ela trouxe muitas coisas boas também, né? Então, uma das coisas que eu vejo que ela trouxe é a questão das famílias estarem próximas. Embora a gente sabe que houve outros reflexos, essa questão da proximidade, mas a esperança, né? Então, assim, quanto mais... Eu vi muitas pessoas, você falou da fé, das religiões, né? Quantas pessoas que a gente viu até do meio artístico, vamos fazer, logo no início, quando surgiu, né? Vamos fazer oração, vamos todo mundo... Né? A Silvia, você quer continuar, Silvia, para terminar de falar? Eu vejo assim que uma das coisas, pelo menos como eu vivenciei, a gente com mais dificuldades que todo mundo teve, mas se tem uma coisa que eu acho que aumentou foi a questão da fé, a esperança que nós vamos, né, tudo isso tem um aprendizado para nós como seres humanos, que não foi uma coisa que atingiu só às vezes a gente vê uma catástrofe que acontece num país tal, depois no outro, todo mundo foi atingido. Então, assim, todo mundo teve que olhar para dentro, todo mundo teve que olhar até para dentro de si. Então, eu vejo isso como uma reconstrução também, uma grande oportunidade para a humanidade. Eu acho que não diminuiu minha fé, não. Eu acho que até aumentou. Acho não, tenho certeza. Porque nós já, como seres humanos, quantas pandemias, essa não é a primeira, né? E também E sempre teve pessoas que se levantaram e tiveram, deram apoio, né? Quantas pessoas ajudaram umas às verdade. outras, quantas campanhas aí que a gente vê. Aqui mesmo a gente tem ajudado bastante famílias com cesta básica, né? Auxílio, por exemplo, para conta de luz ou coisas assim atrasadas, né? Então, realmente, a gente viu que coisas boas também no momento de crise, né? Porque a gente viu que isso atingiu todos, não foram só os pobres, né? É lógico que os pobres, pessoas com dinheiro, que morreram também em decorrência do vírus, então ele colocou todos no mesmo, né? No mesmo patamar, né? Então, a gente não quer dizer, ninguém está livre, né? Ninguém está livre desse problema. Mas que mais? A gente tem experimentado paz, né? Você estava falando sobre a questão da oportunidade que as famílias tiveram, né? De estar mais junto e também ter essa oportunidade. Tem o outro lado também, né? Das dificuldades de relacionamento, mas também tem a oportunidade de dados, né? E tem aquelas pessoas que, já pelas dificuldades, né? A proximidade acaba atrapalhando cada vez mais. Mas o que mais que a gente pensar nesse Natal, qual é a promessa de Deus para nós, né? Nossa cidade, na nossa família, na nossa comunidade? Ninguém deseja falar? Alguém? Então, tem um versículo também de Miqueias que fala assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te, Senhor, não retém
a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Pisará os pés a nossa iniquidade e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, a gente, lembrando que Deus, ele perdoa a nossa iniquidade, esquece também das nossas transgressões e não retém a sua ira para sempre. Graças a Deus, que ele não retém a sua ira para sempre, assim nós somos salvos, né? Porque nós também merecemos a ira de Deus. Mas a palavra de Deus diz também que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renovam a cada manhã, né? Então, a cada manhã a gente sente também esse cuidado de Deus e essa misericórdia dele que é renovada, que nos dá novas oportunidades de vivenciar, né, com ele a paz, de ser pessoas que também levam a paz, né, das oportunidades, como a Silvia falou agora há pouco, né, nas dificuldades, a gente também percebe coisas que nos trazem esperança, né? Pessoas que passam a olhar de forma diferente das outras. A gente viu empresas e mais empresas destinando dinheiro e mais dinheiro também para ajudar hospitais, ajudar também na compra de cestas básicas para ajudar famílias, instituições, né, pessoas voluntárias que se reuniram para fazer marmitas, né, e levar a lugares com menos recursos a comida para essas pessoas, né? Então, acho que a gente tem visto muita situação difícil, mas a gente também tem visto muitas coisas positivas, né? Coisas boas. E então a gente não pode pensar nas coisas só como um lado ruim. E aí que eu vejo assim a parte do profeta é de que ele denuncia, né, as consequências do afastamento do povo, de afastar-se de Deus por causa do pecado, mas ele também anuncia a misericórdia de Deus, anuncia a graça de Deus, né? E a gente, às vezes, só muda, né? Passando, às vezes, por situações difíceis, que a gente abre, às vezes, os nossos olhos para ver os nossos semelhantes, que são pessoas iguais a nós, que também necessitam, né, das mesmas oportunidades que nós também precisamos. Então, é isso, gente. Eu gostaria de, se alguém tem alguma colocação, alguma pergunta, ou gostaria de citar, né, algum versículo que chamou a atenção, gostariam de comentar, aí nós vamos dar a oportunidade e depois a gente vai estar encerrando. Então, a gente vai encerrar, né, o nosso encontro. Só peço que todos abram a janelinha, né, para a gente tirar a foto, e logo depois a gente vai encerrar com uma oração. Agradeço novamente a presença de todos e todas, né, e por mais esta oportunidade. Não deixe semana que vem, porque aí depois nós vamos tirar uns dias de férias, né? Então, vocês também vão ter férias do estudo bíblico. Cristina, banho o rosto aí, porque só aparece... Chega para trás um pouquinho, Cristina. Pode tirar? Aê! Lá vai, hein? 1, 2 e... Beleza. Tá bom. Então, você ora para nós terminarmos. Nosso querido Deus, nós te agradecemos porque, mais uma vez, tu nos deste o privilégio de podermos ouvir a tua palavra, meditar sobre ela
e permitir que ela faça diferença a partir de agora na nossa vida. Às vezes também nós somos como o povo daquela época do profeta, Senhor, nos afastamos de Ti. Mas também ouvimos a Tua palavra, tanto a denúncia quanto o anúncio na nossa vida. E Te agradecemos que dessa forma podemos sempre de novo reorientar a nossa caminhada em Ti. Agora queremos Te pedir, Senhor, uma noite de descanso, uma noite agradável, e que amanhã, Senhor, mais uma vez possamos experimentar o dom da vida em nós e assim vivermos segundo a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que participou dessa noite. Te pedimos que a Tua mão protetora esteja sobre ela e sobre todos os seus familiares, amigas e amigos, e irmãos e irmãs na caminhada de fé. É em nome de Jesus que oramos, pedintes e agradecidos. Amém. 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 Então, uma boa noite para vocês e um Boa bom noite. final de semana para todos. Boa noite. Boa noite. noite. Boa noite. Cristina, fala com a Emily que senti falta dela hoje e também Sibeli da Morgana, viu? Tinha 2 provas amanhã. Tem 2 provas amanhã. Matheus também falou que vai assistir só gravado. Também está com prova também. Então tá bom. Boa Um noite. beijo para todos.